Queridos irmãos e irmãs aqui presentes e a todos que nos acompanham pela plataforma YouTube, sintam-se todos acolhidos com alegria para celebrarmos juntos ao Sagrado Coração de Jesus esta terceira semana do tempo pascal. Tempo de alegria, tempo de ressurreição, tempo em que a Igreja nos convida a celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. Tenhamos todos uma boa celebração. Intenções desta Santa Missa. Rezemos em ação de graças a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora da Conceição por graça alcançada em favor de Iomar Araújo dos Reis, a Santa Rita de Cássia e a Nossa Senhora da Conceição por graças alcançadas em favor de Maria da Graça Melônio. A Santa Rita de Cássia por graça alcançada, Santo Expedito, pelo êxito no processo jurídico em favor de Maria Graciete Sá Menezes Ramos, por bênçãos recebidas em favor de Lucinda e família, pela saúde em favor de Juliana da Costa, pela intercessão do Anjo da Guarda de Ana Mirela Araújo e família, e Dilton Araújo de Souza, Rodrigo Monteiro França, cura e libertação de Ana Clara Belfort, Angélica Barros de Souza, Antônio de Jesus Barros de Souza, Eric Daniel Batista dos Santos. Cura e libertação de Francisco das Chagas Barros de Souza, Jefferson Sales Paulino, José Francisco, José Maria Barros de Souza, Lucas Augusto Souza Santos, Luiz Jorge Matos, Maiara Ponsadilha Martins, Maria Aparecida Barros de Souza, Maria do Socorro Barros de Souza, Mateus Reis Pereira dos Santos, Meriane Ponsadilha Martins, Raimundo José Barros de Souza, Reinaldo Soares da Fonseca, Salustiano Gomes Evangelista, Saúl dos Santos Raposo Neto, Silvia Cristina Aguiar Oliveira de Souza e Zósimo Augusto Santos. Pedindo a Nossa Senhora Aparecida e Santa Rita de Cássia pela cura e libertação em favor de Consuelo. Pedindo a Nossa Senhora Imaculada Conceição que interceda junto ao Pai para alcançar a graça da aprovação do concurso da EAOF 2026 em favor de Rosiane de Jesus Ribeiro Amorim. Pedindo a Santa Rita de Cássia e Santo Expedito uma graça alcançada em favor de Maria de Jesus. Pedindo a Santo Expedito e São José de Ribamar uma graça em favor de Maria de Jesus. Pedindo ao menino Jesus de Praga uma graça em favor de Maria de Jesus. Pedindo ao Sagrado Coração de Jesus uma graça em favor da saúde de Maria de Jesus. Pedindo intercessão de Nossa Senhora da Conceição pela restauração da saúde em favor de Maria José de Jesus dos Anjos. Pedindo a Nossa Senhora da Conceição, a São José de Ribamar e Santo Expedito, pela restauração da saúde em favor de Maria do Carmo Alves Durães. Pedindo pela aprovação do requerimento administrativo em favor de Wilton Bispo. Pedindo pelo êxito da graça na intercessão da Beata Nhaxica, em favor da família Valume. Pedindo proteção contra forças ocultas em favor de Adrian Patrick Pinto Viana. Pedindo proteção contra forças ocultas em favor de Tomásia da Silva Lobato. Pedindo uma graça à Nossa Senhora da Conceição, a São Benedito e São José de Ribamar, em favor de Lucelina de Jesus Borges e família. Pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelo êxito da reforma da casa em favor de Gorete. Rezemos pela saúde de Benedito Fidelis, Dulce Glória Ferreira Costa, Francisco de Assis Américo Oliveira Filho, Jerônimo Almeida Vieira, Maria de Fátima Almeida Oliveira, Mauri Camilo Cirqueira, Sebastião Nonato Almeida Oliveira e família e Terezinha de Jesus Silva Costa. Pelos aniversariantes, Benedito Fidelis, 64 anos, Elton John Alves de Souza e Isis Maria Lombo Barros. Sepultado hoje, David Herbert Rabelo Câmara. Falecido ontem, Marx Romeu Rocha Gomes.
Pelo 7º dia, de Amélia Costa Ferreira, Jonathan Teixeira Pires, João Batista Oliveira e Tomás de Aquino Silva. 1º mês, de Lorenzo de Jesus Amaral Farias e Maria das Dores Silva Fonseca. Pelo 1º ano, de Elzuíta Pinto de Melo e Silva e Luiz dos Santos Murá. E ainda pelos demais falecidos, Anas do Espírito Santo, Antônio Álvaro Pacheco, Benedita Soares da Silva, Benedito Gonçalves Monteiro, Clauber Brandão de Sá, Cléris de Fátima Gomes Amorim, Conceição de Maria Monteiro Silva, Elias Bibiano das Chagas, Eloá Antônia Soares dos Santos, Eusair Jimenez Prado Veloso, Elzira Maria Crescente Abdala, Francisco de Paula Gomes, Francisco Miguel Maximiano dos Santos, Geni Ferraz Ciribelli, Germina do Rosário Penha Valume, Gilza Gonçalves Monteiro, Helena Conceição Gomes de Assis, Jolui de Carvalho Pinto, José Benedito Lima, José de Jesus Oliveira, José Gumercindo Moreira Filho, Luiz Fernando Louzeiro Silva, Luiz Gustavo Silveira Monteiro, Luzivaldo de Jesus Brusaca Oliveira, Manuel Nogueira de Araújo, Márcio Franque de Castro de Souza, Marcos Vinícius Gonçalves Monteiro, Maria das Graças Baldez Tupinambá, Maria do Carmos Matos, Maria do Livramento Pereira Santos, Maria José Lima dos Santos, Maria Senhorinha Silva Almeida, Nivaldo Soares Monteiro, Raimunda Veriana Brusaca Oliveira, Raimundo Alves Filho, Raimundo de Jesus Souza, Raimundo Souza Gomes, Raíssa Monteiro Pinheiro, Rita Maria Paixão Tavares, Rodrigo Monteiro França, Rosângela de Jesus Brusaca Oliveira, Sebastião de Jesus Costa, Silvando de Jesus França, Tiago Moreira, falecidos da família Santos Barbosa, pelos sacerdotes falecidos e pelas almas do purgatório. Estimados irmãos e irmãs, a vida eterna consiste na união com Cristo. E com esse espírito iniciemos a Santa Missa, que será presidida pelo Padre Carlos Mastinengue. Cantemos. Ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas, a você que se encontra aqui no santuário e a você que nos acompanha pela plataforma YouTube, em especial ao nosso carinho, as pessoas idosas e enfermas e as pessoas que cuidam desses nossos irmãos mais frágeis em nossas famílias. Invoquemos a Trindade Santa e, sobretudo, nesta semana em que Cristo se apresenta como o pão que veio do céu, Ele é a carne e o sangue, a comida, a bebida, que perdoa o nosso pecado e que nos alimenta para a vida eterna. Em nome do Pai e do Filho também, em nome do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho também, em nome do Espírito Santo, amém. A Eucaristia que celebramos nos une a Cristo, comunicando-nos a vida divina quando Ele diz: quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. As palavras de Jesus são capazes de provocar mudanças profundas em nosso modo de agir, como aconteceu com Saulo, tornando-nos apóstolos do ressuscitado. Por isso, a graça e a paz do Cristo crucificado
ressuscitado, o pão que veio do céu, para alimentar a nossa fé, esperança e caridade, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos nos colocar diante do Senhor, abrir o nosso coração para que o seu Espírito, o Espírito do ressuscitado, possa penetrar em nós, nos perdoar e nos trazer a misericórdia do Pai. Por isso, peçamos confiantes: Senhor, que lá no Antigo Testamento, ao povo saído da escravidão para a libertação, destes o maná que veio do céu. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, somos o povo da nova promissão, que viestes para entregar a vossa vida na cruz, para nos tornar novas criaturas e libertas de todo o pecado. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois o pão verdadeiro, descido do céu, feito carne e sangue, para ser alimento para a nossa vida. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E Deus, que é rico em misericórdia, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, Deus de misericórdia, que, tendo conhecido a graça da ressurreição do Senhor, possamos, pelo amor do vosso Espírito, ressurgir para uma vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Ouçamos a palavra que nos convida à comunhão com o Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura, na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão,
Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem deste homem e do mal que ele fez aos teus fiéis, que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes, recebido dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, em mim permanece e eu vou ficar nele. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo amigo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre.
Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, Sejam perdoados os nossos pecados. Meus caros irmãos e irmãs, aqui presentes no santuário, e a você que nos acompanha pela plataforma YouTube. Aquelas que estão acompanhando ou na missa ou pessoalmente em casa, lendo o Evangelho dessa semana, percebe que Jesus está falando o mesmo assunto. E qual que é o assunto? Ele quer dizer que ele é o pão que veio do céu, que o verdadeiro pão do céu não é o maná que caiu lá no Antigo Testamento, no deserto, mas sim agora ele, a sua carne e o seu sangue, que nós devemos comer e beber para termos a vida. E como é que vamos comer carne e sangue de gente? Jesus escolheu uma maneira simples: o pão e o vinho, o alimento e a bebida mais comum naquela época, né? Então, a Eucaristia, no caso, o pão consagrado, o vinho consagrado, não é um símbolo de Jesus, como dizia esses dias, se não me engano, quarta-feira. Não é o símbolo. Símbolo é, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora. Aquela imagem de Nossa Senhora da Conceição é o símbolo de Maria. A água que eu uso, a água benta, para batizar uma criança ou um jovem, um adulto, é um símbolo do Espírito Santo. Agora, a Eucaristia não é símbolo. Aquele pão que eu como, o vinho que eu tomo na missa, é a carne e o sangue de Jesus, é o corpo de Jesus. A cor, o tamanho, o sabor, o cheiro, fica tudo igual, mas aquilo não é mais pão e vinho, é o corpo e o sangue de Cristo, é Jesus, que se faz comida e bebida. E se faz comida e bebida não como um prêmio para algumas pessoas, é para nós, homens e mulheres, que somos pecadores e pecadoras, que reconhecemos o nosso pecado, para sermos melhores. Melhores em quê? No amor, no perdão, na generosidade, na fraternidade, na partilha. Tanto é que nas primeiras celebrações da Eucaristia das comunidades cristãs, o pedido de perdão era feito logo em seguida à consagração. Não no começo como é agora, como já fizemos nesta missa, né? Embora nós, na oração eucarística, continuamos pedindo perdão, mas explicitamente era depois da consagração, ou seja, Jesus, ele veio para perdoar, e comungar, participar da Eucaristia, é receber o perdão dos pecados, e não só, nos preparam para a vida eterna, para a ressurreição, porque a ressurreição não é uma mágica após a morte. A ressurreição é fruto da morte e ressurreição de Jesus, que se faz pão e vinho e que é comida e bebida para nós. Então nós comungamos
para termos Jesus, para fazer o que Jesus fazia, para andarmos com Jesus, fazendo o bem como Jesus fez e continua fazendo naqueles que se propõem de fato a participar da Eucaristia. Então, hoje, mais do que nunca, isso é importante, porque com a evangelização, que é coisa boa, através da mídia, internet, televisão, rádio, isso é bonito, é bom, né? Mas não é suficiente. Quem só assiste televisão, a missa pela televisão, não comunga. Nós precisamos da comunidade. A Eucaristia é o sacramento essencialmente da comunidade. Eu comungo não é um ato pessoal. Eu comungo porque eu quero comungar o meu irmão, a minha irmã. Tanto é que o abraço da paz é dado antes da comunhão. E que muita gente acha que o abraço da paz na missa é uma moda que inventaram. Não. O abraço da paz é fundamental. Primeiro, eu preciso estar em paz com o meu irmão, com a minha irmã, para poder participar da Eucaristia. Quando Paulo apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele fala que tem gente que come e bebe indignamente o corpo e o sangue de Cristo, e aí pegam só esse trecho, aí falam, não pode comungar assim, ou não sei o que, por causa disso ou daquilo. Não, tem que olhar o capítulo inteiro. O que Paulo, já que na primeira leitura fala da conversão dele, que era perseguidor dos cristãos e se tornou o grande apóstolo de Jesus Cristo. Lá nessa carta aos Coríntios, ele fala que algumas pessoas estavam comendo e bebendo indignamente o corpo e o sangue do Senhor. Por quê? Porque naquela época, naquele tempo, não tinha luz elétrica para andar à noite, e as pessoas moravam longe uma das outras, né? Então a ceia era feita aí pelas 5 horas da tarde. E aí o que acontecia? Os ricos que não precisavam trabalhar, pelas 3 horas já se reuniam, comiam e bebiam, se fartavam. Aí quando chegavam os trabalhadores e trabalhadoras, o presidente da celebração abençoava o pão e o vinho, tornava-se Jesus, se distribuía um pedacinho para cada um, e aí eu ia embora. Aí Paulo diz o quê? Os ricos ficaram saciados, barriga cheia, e os pobres, que vieram direto do trabalho para a celebração, iam embora de barriga vazia. Então, isto que é comer e beber indignamente o corpo e o sangue de Jesus. Quando eu não me interesso pelo meu irmão, pela minha irmã, quando eu fecho os olhos e os ouvidos à dor do meu irmão, quando não quero ver o pobre que pede uma esmola, quando não quero ver e nem perceber e nem me preocupar com aquele idoso que vive sozinho e que não tem companhia, né? E que vive sozinho. Então, quando eu não me preocupo com o meu irmão, isto é comer e beber
indignamente o corpo e o sangue de Cristo. Então, a Eucaristia é um sacramento seríssimo e fundamental, e é o centro da vida da igreja, porque a partir da Eucaristia, a minha espiritualidade muda. O que eu quero dizer com isso? A minha espiritualidade, ela se volta para Deus, mas olhando o meu irmão, a minha irmã. É diferente do que ficar só louvando lá para cima, e que os outros se danem. Ou seja, eu saio da missa, estou sozinho no carro, nem me preocupo, ou numa chuva, se alguém precisa de uma carona. E às vezes até eu sei que essa pessoa mora lá na minha rua, lá na minha direção, e eu sou incapaz de dar uma carona. Isso significa o quê? É não ter a partilha da Eucaristia, né? Eu acho que o meu sermão assustou, né? Assustou alguns, mas não quero assustar não, mas é isso mesmo, né? A Eucaristia é coisa séria que me faz, como Jesus, lavar os pés, servir a Deus, servindo o meu irmão, a minha irmã. O apóstolo Paulo se converteu e se tornou esse grande servidor do Evangelho, formando comunidades que viviam da Eucaristia. Amém? Assim seja. Façamos a nossa oração comunitária e, após cada prece, a nossa súplica será: Senhor, tornai-nos fiéis anunciadores da vossa palavra. Senhor, tornai-nos fiéis anunciadores da vossa palavra. Pelos membros da Igreja, para que vivam e levem os fiéis a viver os dons da palavra e da Eucaristia, roguemos. Senhor, tornai-nos fiéis anunciadores da vossa palavra. Pelas comunidades cristãs, para que se deixem iluminar pela figura do apóstolo Paulo e vivam com coerência o chamado que receberam e anunciem com ardor o Evangelho de Jesus, roguemos. Senhor, tornai-nos fiéis anunciadores da vossa palavra. Pelos membros do apostolado da oração, para que elevem suas orações pelos sacerdotes que atravessam momentos de crise em sua vocação, para que encontrem compreensão e oração em suas comunidades, roguemos. Senhor, tornai-nos fiéis anunciadores da vossa palavra. Pelos vossos filhos que se encontram afastados de vós, para que reconheçam no corpo e sangue de Cristo a fonte perene de força para a fé, roguemos. Senhor, tornai-nos fiéis anunciadores da vossa palavra. Jesus, pão e vinho, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Santos apóstolos e apóstolas, rogai por nós. Podemos sentar. Jesus é o pão descido do céu, que no sacramento da Eucaristia nos alimenta com seu corpo e sangue e que nos conforma a Ele. Você que permanece conosco online poderá efetuar a sua oferta através da nossa chave Pix, QR Code ou dados bancários do santuário exibidos na sua tela. Cantemos. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor.
fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhado de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Rezemos, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai de misericórdia. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, nós vos pedimos, santificai com benevolência estes dons e, aceitando a oblação do sacrifício, fazei de nós uma eterna oferenda para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, e é nosso dever dar-vos graças, sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos e filhas da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, com os anjos e santos e com todos os homens e mulheres, cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus. Do mesmo modo,
ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus. Aclamação eucarística número 3. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da paixão, morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Gilberto, Emérito Belisário, com os bispos, presbíteros e diáconos e todo o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, em especial os lembrados nesta missa, e queremos recordar um ano de Elzuíta Pinto de Melo e Silva e Luiz dos Santos Murad, um mês de Lourenço de Jesus Amaral Farias e Maria das Dores Silva Fonseca. 7º dia de Amélia Costa Ferreira, Jonathan Teixeira Pires, João Batista Oliveira e Tomás de Aquino Silva. E sepultado hoje, Davi Herbert Rabelo Câmara, e que vai ser sepultado amanhã, Marx Homel Rocha Gomes. E de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, com os apóstolos e mártires, os santos que viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Amém.
com Jesus, agora aqui, feito pão e vinho, para ser nossa comida e bebida, para ressuscitar com Ele, rezemos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemo-nos na paz do ressuscitado como irmãos e irmãs. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós os convidados a participar deste pão que é Jesus, o ressuscitado, que continua tirando o mal e o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. E a você que nos acompanha pelo canal YouTube, participe conosco da Eucaristia, desejando este momento na sua vida. Pela comunhão dos santos, formamos uma família e a Eucaristia é o grande sinal desta família, porque é o momento da partilha da nossa vida com Jesus e com a comunidade. Amém. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, Deus sem comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer, o dia eterna, plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterna, plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos
como ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer, o dia eterna, plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterna, plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Podem permanecer sentados para a oração de ação de graças. Alimentados, Senhor, com os dons desse sagrado mistério, nós vos pedimos humildemente que nos faça crescer na caridade. A Eucaristia que vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Santuário Nossa Senhora da Conceição quer ser solidário com as famílias enlutadas de sétimo dia. Se algum familiar presente, uma pessoa, pelo menos, vem aqui na frente para receber um texto, mensagem de Santo Agostinho, muito oportuno e confortador para esse momento. Alguém da família de Amélia Costa Ferreira, de Jonathan Teixeira Pires, João Batista Oliveira e o Tomás de Aquino Silva. Quem que é? João Batista, nossos sentimentos, nossa oração. Quem? Como é a pessoa do sétimo dia? Não tem, mas todos os casos levam. Né? Do Tomás, é Tomás mesmo então. Nossos sentimentos, tá bom? Vocês? Do Jonathan, nossos sentimentos e nossas orações. Avisos. Avisos do nosso santuário. Venha participar conosco da obra da reforma do nosso santuário. Você pode colaborar conosco adquirindo um carnê para nos ajudar, fazendo a sua doação conforme o seu coração, ou assinar o livro da construção, também com um valor conforme o seu coração, ou procurar a nossa secretaria para melhores informações de como pode ajudar. Convidamos você a participar conosco nesta quinta-feira, às 19 horas, na Sala Padre Deon, da Escola da Fé. É um estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica. Estamos aguardando você. Também temos uma rifa do bolo no valor de R$5, onde você também pode estar colaborando para a reforma do nosso santuário. Muito obrigada. A você que nos acompanha pela plataforma YouTube, se você estiver de aniversário, sinta-se abraçado por nós. E aqui na igreja temos algum aniversariante, vem aqui na frente. Aniversário de vida, de casamento, de batismo, de crisma, primeira Eucaristia. O seu nome? Isis. Como? Isis. Isis. Ah, Isis. Muito bem. Né? A Isis está sempre aqui na missa. Qual é o nome do senhor?
Francisco, muito bem. Senhora? Maria Lúcia. Maria Lúcia, muito bem. Então pode ficar bem no meio aqui. Enquanto cantamos parabéns para as duas meninas e para o meninão, né? As outras crianças também podem vir aqui na frente para depois fazermos a consagração à Nossa Senhora. Criança que tem medo, vergonha, vem o pai ou a mãe juntos, né? Aqui é importante os pais sempre consagrarem os seus filhos à Nossa Senhora. Vamos cantar parabéns. Cadê o cantador? Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com imensa alegria, suplicamos aos céus proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Viva os aniversariantes! Para ela, 2 por ser criança e fazer aniversário. Enquanto, espere aqui, vamos olhar para a imagem e fazer a nossa consagração à Nossa Senhora. Senhora minha, Nossa Senhora, chegou a hora de ir embora. Senhora minha, Nossa Senhora, chegou a hora de ir embora. Antes de ir, estendo a mão para pedir a tua bênção. Eu vou embora, cuidar da vida, mas não te esqueço, ó Mãe querida. Antes de ir, estendo a mão para pedir a tua bênção. Eu vou embora, cuidar da vida, mas não te esqueço, ó Mãe querida. Viva Nossa Senhora! Parabéns, Deus abençoe. Parabéns, Deus abençoe. É isto. Parabéns, Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A você que nos acompanhou pela plataforma YouTube e a você aqui presente, tenham todos uma boa noite, a nossa gratidão pela presença e participação. Vamos em paz e o Senhor sempre nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está.